Você acorda todo dia com a sensação de que já começou mal, ainda antes do café da manhã. O corpo pesado, a cabeça confusa, aquela fome de lobo que aparece logo cedo, mesmo você tendo jantado na noite anterior. E sabe o que está acontecendo enquanto você ainda está de olhos fechados, dormindo tranquilo? Seu sangue já está cheio de açúcar. Isso não é exagero. Isso é biologia. E para quem tem mais de 60 anos e convive com diabetes ou pré-diabetes, esse processo silencioso que acontece toda manhã pode estar sabotando tudo que você faz de certo ao longo do dia. O problema não começa quando você come. Ele começa muito antes disso. Começa com o que você faz ou deixa de fazer, nos primeiros 30 minutos, depois que seus olhos abrem. E a maioria das pessoas não tem a menor ideia disso. Existe um erro específico que mais de 70% dos diabéticos cometem logo pela manhã, todos os dias, achando que estão fazendo a coisa certa. E esse erro silencioso pode ser a razão pela qual sua glicose não se estabiliza. Por que você sente aquele cansaço que não passa? Por que os números na medição do glicosímetro insistem em aparecer acima do esperado, mesmo quando você acredita que está seguindo tudo direitinho? Mas daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro. Antes disso, tem algo importante que você precisa entender sobre o que acontece dentro do seu corpo antes mesmo de você tomar o primeiro gole de água. Eu sou a doutora Ivone Cardoso. Aí, se você quer continuar recebendo conteúdos importantes sobre saúde depois dos 60 anos, se inscreve no canal e clica no joinha. Agora voltando ao que eu estava dizendo, porque isso é urgente. Existe um fenômeno que acontece com o corpo humano entre 4 e 6 horas da manhã, que os médicos chamam de efeito do amanhecer. Nesse momento, mesmo sem você comer absolutamente nada, o seu organismo começa a liberar uma série de hormônios, entre eles o cortisol, o glucagon e a adrenalina. Esses hormônios têm uma função: preparar o corpo para acordar, para se movimentar, para enfrentar o dia. O problema é que eles fazem isso jogando glicose direto na corrente sanguínea. Em pessoas saudáveis, a insulina dá conta do recado e equilibra tudo rapidinho. Mas em quem tem diabetes ou resistência à insulina, especialmente depois dos 60 anos, quando o pâncreas já não responde com a mesma eficiência de antes, esse açúcar que foi liberado fica circulando e o dia começa com a glicose já elevada antes mesmo do primeiro alimento entrar na boca. E o que a maioria das pessoas faz logo depois de acordar? Vai direto para a cozinha, liga o fogão, coloca a chaleira para ferver e prepara aquele café quentinho. O cheiro do café é bom, é reconfortante, faz parte da rotina há décadas. Mas existe um detalhe nesse hábito aparentemente inofensivo que pode estar tornando o problema muito pior. Eu vou te explicar isso na terceira dica. E quando você entender, vai querer mudar imediatamente. Mas antes, preciso que você entenda algo ainda mais fundamental sobre o que acontece com o metabolismo da pessoa com mais de 60 anos durante a madrugada. Enquanto você dorme, o seu corpo não para. Ele respira, circula sangue, regula a temperatura, repara tecidos, tudo isso consome energia. E a principal fonte de energia rápida que o organismo usa durante o sono é a glicose armazenada no fígado. O fígado vai liberando essa glicose aos poucos ao longo da noite. Mas nos diabéticos, o fígado muitas vezes libera glicose em excesso, como se não recebesse o sinal correto de que já tem açúcar suficiente no sangue. Isso significa que quando o despertador toca, o problema já existe. A glicose já está alta. E tudo o que você fizer nas próximas horas vai determinar se esse açúcar vai subir ainda mais ou se vai começar a se estabilizar. A boa notícia, e eu quero que você ouça isso com atenção, é que 5 hábitos matinais específicos têm o poder de mudar esse quadro de forma significativa. Não estou falando de remédios. Não estou falando de dietas impossíveis de seguir. Estou falando de atitudes simples que custam R$ 0 e que qualquer pessoa depois dos 60 consegue adotar. Mas tem uma condição. Você precisa saber a ordem certa para fazer essas coisas. Porque fazer na ordem errada pode anular o efeito de um hábito sobre o outro. E é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje, passo a passo. Antes de continuar, me conta aqui nos comentários. Você costuma medir a glicose logo ao acordar? E quando você mede, o número já vem alto antes mesmo do café da manhã. Escreve aqui embaixo porque sua resposta vai me ajudar a criar conteúdos ainda mais específicos para o que você precisa. E se tiver alguém da sua família que também tem diabetes ou pré-diabetes, marca essa pessoa aqui no comentário. Essa informação pode fazer muita diferença na vida dela.
O primeiro hábito matinal é tão simples que a maioria das pessoas ignora completamente. E justamente por parecer simples demais, é o mais subestimado de todos. Estou falando de tomar água, mas não qualquer água, de qualquer jeito. Existe um modo específico de fazer isso que potencializa o efeito sobre a glicemia e que a maioria das pessoas simplesmente desconhece. Depois de 6, 7, 8 horas sem beber nada, o corpo acorda em um estado leve de desidratação. Isso é completamente normal, acontece com todo mundo. Mas para quem tem diabetes, essa desidratação tem uma consequência direta e imediata. Ela aumenta a concentração de açúcar no sangue. Pensa assim: imagine um copo com suco de laranja bem concentrado. Se você adicionar água a esse suco, ele fica mais claro, menos doce. O oposto também é verdade. Se você tirar água de um líquido, ele fica mais concentrado. O mesmo princípio funciona com o sangue. Quando você está desidratado, o volume de água no sangue diminui e o açúcar que está ali circulando fica proporcionalmente mais concentrado. O resultado? A medição da glicose aparece mais alta. Além disso, os rins têm um papel fundamental no controle da glicemia. Eles filtram o sangue e eliminam o excesso de glicose pela urina. Mas, para fazer esse trabalho, os rins precisam de água. Quando você está desidratado logo de manhã, os rins trabalham com menos eficiência e o açúcar que deveria ser eliminado fica no sangue. Por isso, o primeiro gesto depois de acordar deve ser tomar água. Não café, não suco, não chá, água. Um copo grande, de preferência em temperatura ambiente ou levemente morna. A água gelada, por incrível que pareça, pode causar uma pequena contração no estômago e dificultar a absorção. A água morna é absorvida mais rapidamente, hidrata mais depressa e ainda estimula suavemente o sistema digestivo, preparando o corpo para processar os alimentos que virão depois. E tem um truque que potencializa esse efeito: espremer algumas gotas de limão nessa água. O limão tem propriedades que auxiliam na sensibilidade à insulina, além de fornecer vitamina C e antioxidantes que protegem as células do dano causado pelo excesso de glicose. Mas atenção, isso não é uma solução milagrosa por si só. É um reforço. O que faz a diferença real é a hidratação em si, feita logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa. E aqui está um detalhe importante que eu quero que você guarde. Beba essa água antes de ir ao banheiro, antes de verificar o celular, antes de ligar a televisão. O primeiro ato consciente do seu dia deve ser hidratar o corpo. Isso leva menos de 2 minutos e pode mudar como os seus números de glicemia se comportam nas próximas horas, mas a hidratação sozinha não é suficiente. Porque logo depois que você bebe água, vem a decisão mais importante da manhã. A que vai determinar se sua glicemia vai se manter controlada até o almoço ou se vai disparar e causar aquela série de reações em cadeia que você já conhece tão bem. Estou falando do café da manhã. E aqui existe um erro gravíssimo que a maioria das pessoas comete todos os dias sem ter a mínima noção do estrago que está fazendo. Daqui a pouco eu vou te mostrar exatamente qual é esse erro e o que colocar no prato no lugar. O segundo hábito que pode transformar o controle da sua glicose pela manhã tem a ver com o que você come, mas principalmente com a combinação dos alimentos. Isso é mais importante do que muitas pessoas imaginam. Depois de horas em jejum, o organismo está em estado de alerta metabólico. O pâncreas está sensível. A resistência à insulina está no seu pico do dia, justamente por causa daqueles hormônios do amanhecer que eu mencionei antes. Se nesse momento você comer um pão branco, uma fatia de bolo, um biscoito, uma fruta doce sem nada junto, você está jogando combustível no fogo. Esses alimentos ricos em carboidratos simples e refinados são digeridos em minutos, transformados em glicose rapidamente e lançados direto na corrente sanguínea de uma vez. O pâncreas, que já estava exigido pelo efeito do amanhecer, recebe um segundo golpe. E quem sofre é você. Aquela fadiga que bate por volta das 10 da manhã, aquela fome que volta em menos de uma hora, aquela cabeça pesada que não passa nem com café. A solução está em uma combinação específica de nutrientes que trabalham juntos para desacelerar a absorção do açúcar. Proteínas e fibras. Quando você come proteína no café da manhã, ela cria uma espécie de barreira no processo digestivo. Ela desacelera a velocidade com que os carboidratos são quebrados e absorvidos. O açúcar entra no sangue de forma gradual, suave, sem picos. As fibras fazem o mesmo. Elas formam uma espécie de gel no intestino que retarda a absorção da glicose,
além de alimentar as bactérias benéficas do intestino, que têm papel direto na regulação do metabolismo da glicose. Na prática, isso significa trocar o pão branco com manteiga por ovos mexidos com um fio de azeite. Significa adicionar uma colher de semente de chia no iogurte natural sem açúcar. Significa preferir abacate à goiabada. Castanhas, sementes de linhaça, ovo cozido, queijo branco, feijão, são todos aliados poderosos que você pode incluir no café da manhã de forma simples e barata. E quando você combina proteína com fibra no primeiro alimento do dia, cria um efeito que dura horas. A glicemia se mantém estável, a fome demora mais para aparecer, o humor e a disposição melhoram e o pâncreas trabalha com menos pressão. Agora eu preciso te contar sobre o terceiro hábito, porque esse aqui vai surpreender muita gente. E pode ser justamente o hábito que você tem feito de maneira errada há anos, acreditando que estava fazendo bem. Estou falando do café. Aquele cafezinho que todo brasileiro toma logo cedo, ainda antes de qualquer outra coisa. E o problema não é o café em si. O problema é o café com a barriga vazia. Quando você toma café em jejum absoluto, sem ter colocado nada no estômago antes, acontece uma reação química imediata. A cafeína estimula as glândulas suprarrenais a liberar adrenalina. A adrenalina, por sua vez, sinaliza para o fígado que o corpo está em estado de alerta e precisa de energia rápida. E o fígado faz o que foi programado para fazer: libera glicose no sangue. Mais glicose. Isso somado ao efeito do amanhecer, que já estava elevando a glicemia desde a madrugada. É uma combinação que pode causar um pico glicêmico significativo logo nas primeiras horas do dia, mesmo sem você ter comido absolutamente nada além de um cafezinho. Além disso, o café é uma bebida ácida. O café é uma. Com o estômago vazio, essa acidez irrita a mucosa gástrica, pode causar azia, refluxo, desconforto abdominal. Para uma pessoa com diabetes, esse desconforto gera estresse físico. E o estresse físico eleva o cortisol, que, por sua vez, eleva ainda mais a glicose. É um ciclo vicioso que começa com algo aparentemente tão inofensivo quanto uma xícara de café. A solução não é eliminar o café. A solução é mudar a ordem. Tome a água primeiro. Coma algo com proteína ou fibra. Depois, e só depois, tome o café. Quando o estômago já tem conteúdo, a cafeína é absorvida de forma mais lenta, o impacto na adrenalina é menor e o efeito sobre a glicemia é muito mais brando. Esse é o tipo de ajuste que parece pequeno, mas que, quando feito todos os dias, muda os números de forma consistente ao longo das semanas. E falando em ajustes, que mudam números de forma consistente, o quarto hábito é o que mais surpreende as pessoas quando elas descobrem o impacto que tem. E é o hábito que a maioria das pessoas descarta imediatamente com uma justificativa que parece razoável, mas que, na verdade, é só resistência disfarçada. Você vai entender quando eu te contar qual é. Mas antes, preciso te dizer algo sobre o que acontece com os músculos durante a noite, porque isso explica tudo. Você tem um guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60 sem errar na alimentação, disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Ele foi criado justamente para ajudar quem tem mais de 60 anos a entender o que comer, quando comer e como combinar os alimentos para manter a glicose sob controle, sem sofrimento e sem abrir mão de uma vida gostosa. Pega esse guia agora porque ele complementa tudo que estou explicando aqui. Durante o sono, os músculos ficam praticamente inativos por horas. E aqui está algo que a maioria das pessoas não sabe. Os músculos são os maiores consumidores de glicose do corpo. Eles têm a capacidade de absorver açúcar do sangue de forma independente, sem precisar de insulina para isso, desde que estejam sendo utilizados. Quando os músculos são ativados, eles abrem uma espécie de porta alternativa para a entrada de glicose. Esse mecanismo é incrivelmente poderoso para diabéticos, especialmente aqueles que têm resistência à insulina, porque ele contorna exatamente o problema que a insulina deveria resolver. E o melhor momento do dia para aproveitar esse mecanismo é logo pela manhã, nos primeiros 30 minutos depois de acordar. Depois de horas parados, os músculos estão altamente receptivos. A janela metabólica está aberta. Qualquer movimento que você fizer nesse momento vai surtir um efeito muito maior do que o mesmo movimento feito à tarde. Não estou falando de academia. Não estou falando de corrida. Estou falando de coisas simples. Uma caminhada de 10 minutos pelo quarteirão. Alguns alongamentos na sala de estar. Uma sequência de levantadas da cadeira, que é um dos exercícios mais eficazes para ativar os músculos das pernas, que são os maiores e, portanto, os maiores consumidores de glicose do corpo.
Pesquisas mostram que 10 minutos de caminhada depois do café da manhã podem reduzir o pico glicêmico pós-refeição em até 30%. Isso é mais do que muitos medicamentos conseguem fazer. E o efeito não para ali. Músculos que foram ativados de manhã continuam mais sensíveis à insulina por horas, o que significa que o corpo vai processar melhor o açúcar ao longo de todo o dia. A justificativa que as pessoas usam para não fazer isso é sempre a mesma. Não tenho tempo, tenho dores nas articulações, não estou em forma para me exercitar. E eu entendo completamente. Depois dos 60, o corpo não é o mesmo. As articulações doem mais. A disposição varia. Mas aqui está a verdade que você precisa ouvir. Você não precisa estar em forma para se mover. Você precisa se mover para ficar em forma. E o movimento que eu estou propondo é acessível para quase qualquer pessoa, independentemente do nível de condicionamento. Se você tem dificuldade para caminhar, ficar de pé e fazer movimentos suaves com os braços, já faz diferença. Se você usa cadeira de rodas, exercícios de resistência com os braços ativam músculos grandes e produzem efeito similar. O quinto hábito vai surpreender você porque ele não começa de manhã. Ele começa na noite anterior. E muita gente não percebe que o que acontece durante a noite é tão importante quanto o que você faz ao amanhecer. Na verdade, os resultados que você vai obter com os 4 hábitos que eu já te ensinei dependem muito do que você fez antes de dormir. É uma cadeia. E se você quebrar essa cadeia na noite anterior, os hábitos da manhã vão funcionar pela metade. O organismo humano segue um relógio biológico chamado ritmo circadiano. Esse relógio regula dezenas de funções no corpo, incluindo a produção de insulina, a sensibilidade das células à glicose e a velocidade do metabolismo. Durante a noite, o metabolismo desacelera naturalmente. O corpo não foi projetado para digerir grandes quantidades de alimento após o escurecer. Quando você come carboidratos e açúcares à noite, especialmente nas 2 ou 3 horas antes de dormir, o pâncreas precisa trabalhar em hora extra para produzir insulina suficiente. Mas como o metabolismo está em modo noturno, a resposta à insulina é mais lenta, menos eficiente. O açúcar fica mais tempo no sangue. E quando você acorda na manhã seguinte, parte desse açúcar ainda está lá, elevando a glicemia de jejum. Por isso, jantar mais cedo faz uma diferença enorme nos números da manhã seguinte. Idealmente, a última refeição deve ser feita pelo menos 3 horas antes de deitar. Isso dá tempo para o estômago esvaziar, para o pâncreas concluir o trabalho, para a glicose ser processada antes que o corpo entre no modo de descanso profundo. E aqui existe um detalhe que muito poucas pessoas conhecem. A qualidade do sono tem relação direta com a glicemia de manhã. Quando o sono é interrompido, quando você dorme mal, quando você acorda várias vezes durante a noite, o corpo produz mais cortisol. E cortisol elevado significa glicose elevada ao acordar. É mais uma peça desse quebra-cabeça que se conecta. Então, jantar mais cedo, optar por proteínas e vegetais no jantar, em vez de carboidratos, evitar lanches noturnos e cuidar da qualidade do sono são todos partes do mesmo hábito. Porque o corpo não trabalha em blocos separados. Ele é um sistema integrado. O que você fez às 8 da noite afeta o que vai acontecer às 6 da manhã. E agora chegamos ao ponto que eu queria que você chegasse desde o início desse vídeo. Aquele erro que eu mencionei no começo, que mais de 70% dos diabéticos cometem todos os dias achando que estão fazendo certo. Você já deve ter percebido ao longo do vídeo do que se trata, mas vou ser direta para que não reste nenhuma dúvida. O erro não é um só. É uma sequência de erros encadeados. É acordar desidratado e ir direto para o café. É tomar o café em jejum antes de qualquer alimento. É comer um café da manhã rico em carboidratos refinados, sem nenhuma proteína ou fibra. É ficar parado, indo direto do leito para o sofá. E é ter jantado tarde e pesado na noite anterior, carregando glicose elevada desde a madrugada. Cada um desses erros isolados já causa dano. Juntos, eles criam um ambiente metabólico que dificulta o controle da glicemia durante o dia inteiro, independente de qualquer remédio que você tome. E a virada começa quando você inverte essa sequência. Água ao acordar. Café da manhã com proteína e fibra. Café depois de comer, 10 minutos de movimento. E jantar cedo e leve. 5 hábitos. 5 mudanças simples, que custam R$ 0, que qualquer pessoa depois dos 60 consegue implementar. E que, quando praticadas com consistência, podem transformar os números que você vê no glicosímetro toda manhã. Não em dias, em semanas. Com constância e paciência,
porque o corpo humano depois dos 60 responde em um ritmo diferente, mais lento, mais cuidadoso, mas ele responde. Eu sei que pode parecer muita coisa para mudar de uma vez. Por isso, o meu conselho é escolher apenas um desses hábitos para começar amanhã. Só um. Se você nunca bebeu água ao acordar, comece por aí. Se você sempre tomou café em jejum, mude só essa ordem. Pequenas mudanças sustentadas ao longo do tempo produzem resultados muito maiores do que grandes mudanças que duram 3 dias. E para te ajudar ainda mais nessa jornada, não esqueça de pegar o guia completo para controlar o diabetes. Depois dos 60, sem errar na alimentação. Disponível no comentário fixado abaixo do vídeo. Nele, você vai encontrar orientações detalhadas sobre combinações alimentares, horários ideais de refeição e estratégias práticas para manter a glicose sob controle no dia a dia depois dos 60. É um material que eu preparei com muito cuidado para complementar exatamente o que você aprendeu hoje aqui. Me conta nos comentários. Qual desses 5 hábitos você vai começar a praticar a partir de amanhã? E qual deles você já pratica e percebe diferença? Adoro ler cada resposta de vocês, porque é assim que eu sei que esse conteúdo está chegando onde precisa chegar. Se você chegou até aqui, quero que saiba que isso não é pouca coisa. Assistir um vídeo até o final sobre saúde, prestar atenção, se dispor a aprender algo novo sobre o próprio corpo depois dos 60, é um ato de cuidado consigo mesmo que muita gente não tem. Você está no lugar certo. E se esse conteúdo te ajudou, se abriu um novo olhar sobre algo que você faz todo dia sem perceber o impacto que tem, então o meu trabalho aqui valeu a pena. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever agora e ativar o sininho de notificações. Todo dia eu trago conteúdo sério, baseado em ciência, explicado de forma simples, pensado especificamente para quem tem mais de 60 anos e quer cuidar da saúde com informação de qualidade. Você merece ter acesso a esse tipo de conteúdo. E eu estou aqui para isso.